que você quer ser quando crescer? Esta é uma das decisões mais importantes na vida e, na maioria das vezes, é feita quando se está ainda muito jovem. Alguns adolescentes são bem focados e têm a opinião bem formada a respeito da profissão que querem exercer. Outros, no entanto, chegam à última série da escola sem saber direito para onde ir. E aí, fazer o quê? Este é um trabalho de orientação vocacional. Em grupo, os alunos do terceiro ano do ensino médio descobrem características importantes de várias profissões. Eles estão vivendo um momento decisivo, porque chegou a hora de definir a carreira que pretendem seguir. Mas que aspectos devem ser levados em conta para fazer a escolha certa? Comece a buscar aquilo que você tem um interesse maior, desde as matérias da escola, que você tem uma afinidade maior, até as atividades que você gosta de desenvolver, você vai começando a se perceber um pouquinho mais. Mesmo assim, as dúvidas não param de surgir. Mirela está dividida entre dois cursos, psicologia e medicina. Fábio não sabe se escolhe odontologia ou medicina. E Tamires ainda não descobriu que curso fazer, mas sabe que tem que ser na área de saúde. Fora da escola, a dúvida aumenta pelas influências que recebem de familiares e amigos. Mas eles garantem que convivem tranquilamente com tantas opiniões. Eu gostei mesmo da profissão da medicina, gosto da profissão da odontologia. E se eu escolher uma, vai ser porque eu quero, não porque meus pais dizem que dá dinheiro, status, ou essas coisas assim. Eu vivi em um ambiente que eu via várias profissões ao mesmo tempo. Então, aquilo um pouco que confundiu a minha cabeça. Eu pesquisei e tudo mais, mas ainda eu tenho as minhas preferências, mas ainda não decidi qual a carreira que eu vou seguir. Eu tenho muita dúvida entre psicologia e medicina. Gosto muito dos dois, mas a dúvida ainda está muito grande por questões de influências não só na família, mas também entre amigos que expressam muita opinião e acabam me influenciando de certa forma. Segundo a psicóloga, a influência pode ser positiva nesse processo, desde que acompanhada do diálogo. É dar ao jovem a oportunidade, numa das primeiras escolhas dele, que tem uma responsabilidade maior sobre a sua própria vida, dele ter uma liberdade maior de escolha e ter o campo aberto para discutir com o pai. Eu estou com dúvida e para poder resolver de melhor forma esse processo. Se você está se preparando para o vestibular, evite os testes vocacionais disponíveis na internet. Eles podem confundir ao invés de ajudar. Ouça também os conselhos de quem está passando pela mesma situação. Exatas, biológicas ou humanas? Descobrir a área ideal para atuar é um desafio importante, como a gente viu aí na reportagem, porque não se trata de uma escolha apenas profissional, não. Pode ser uma escolha para a vida também. E a pressão acaba sendo maior por isso, não é? Então, a gente trouxe aqui no estúdio o psicólogo e professor Robson Menezes, que vai dar dicas de orientação vocacional para você que está em dúvida sobre qual carreira seguir. Robson, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esses testes podem ser realmente muito perigosos para um aluno? Podem confundir? Olha, Aline, o principal que deve ser levado em consideração é que o processo de orientação vocacional deve ser um processo de decisão embasado em informações. E muitas vezes a maneira como é administrada as informações em testes de internet não traz uma base científica e não traz esclarecimentos. Normalmente gera um número de dúvidas maior, levando em consideração também que esses testes eles são nacionais. Então, assim, o mesmo teste está disponibilizado para diversas populações. E aí não condizem com a realidade do nosso estado. Então, muitas vezes o aluno ele faz um teste, dá um indicativo de biologia, por exemplo, e ele pensa em ser um biólogo. E aí quando ele vem para a nossa realidade, aqui não é um biólogo, aqui você faz faculdade de biologia para ser um professor de biologia. Então, é necessário você buscar um aprofundamento em relação a essa dúvida, principalmente levando em consideração o conhecimento que um profissional especialista vai ter da nossa região. Mas você acha que na decisão, para decidir qual profissão seguir, é importante o autoconhecimento também? Na verdade, assim, nós temos dois processos de orientação vocacional. O primeiro processo de orientação vocacional é um processo em que eu avalio, passo a conhecer você através de processos de entrevista, através de processos de testes, então testes que avaliam o seu interesse, testes que avaliam um pouco das suas características de personalidade, e aí eu vou associar não só o teu interesse, porque o teu interesse pode ser favorável para uma área, mas pode ser que você não tenha um comportamento que seja favorável para essa área. E quais são, então, os comportamentos indicados para cada área? O perfil de cada estudante para a área de exatas, de humanas, biológicas? Tá, veja só. Mesmo dentro de uma área, os comportamentos de profissão para profissão vão variar. O que é interessante compreender? Que para que seja feito um processo de orientação vocacional,
eu preciso inicialmente ter uma compreensão do sujeito em relação ao interesse desse sujeito, se esse sujeito apresenta um interesse por uma área em especial, então o interesse é de extrema relevância, porque o interesse irá dar base a uma motivação para o estudo, vontade de estudar em relação àquilo, avaliar a aptidão, porque a gente tem que entender que não adianta nada eu gostar muito de matemática, eu tenho um interesse muito grande em ser um matemático e não ter facilidade em lidar com raciocínio numérico. Então eu preciso também ter uma facilidade em lidar com isso para ser um grande profissional na área de matemática. E avaliar a personalidade através de características de personalidade. Então eu vou estar avaliando se esse sujeito ele possui características para ser um bom engenheiro. Então o engenheiro ele comanda uma obra, então ele tem que ter liderança, uma boa comunicação, uma boa capacidade persuasiva. Então tudo isso é avaliado para que eu possa dar indicativos da área. E quando acontece de uma pessoa querer fazer medicina e sai comunicação, por exemplo? Eu preciso compreender como se deu o processo, porque na verdade é assim. O que é que assusta normalmente? É que as pessoas elas confundem muito o processo de orientação vocacional com o processo de teste vocacional. O teste vocacional é um indicativo de interesse que é dado com base em um teste. E o processo de orientação vocacional, ele é um processo que é construído. Então, assim, ele pode ser um processo de 8 encontros ou um processo de 6 meses. O ideal é que a gente possa contribuir com esse jovem, facilitando a construção de uma identidade para ele. Então, ele vai ter um autoconhecimento, ele vai ter um conhecimento das profissões, que vai facilitar que ele tenha uma construção do que ele está buscando, sofrendo o mínimo de influências, interferências da família e da sociedade, que são decisivos nesse processo de escolha. E como são, Oscar? Agora, Robson, de forma bem prática, é óbvio que para você ter sucesso na sua profissão, você tem que ter vocação, você tem que ter aptidão para aquilo. Mas hoje a gente vive uma realidade onde é necessário sobreviver, onde o sonho às vezes está distante da realidade de pagar as contas, por exemplo, no final do mês. Hoje um teste vocacional também direciona, não na questão da vocação, mas, por exemplo, para o que hoje o mercado de trabalho oferece? É uma excelente pergunta, Oscar. O processo de orientação vocacional ele vai facilitar o indivíduo a ter uma compreensão dos ganhos e perdas que ele vai ter com a escolha de cada profissão. Inclusive as dificuldades que ele vai ter que enfrentar caso ele escolha aquela profissão que não está, por exemplo, apresentando uma grande aceitação no mercado. Então, ele vai ter um conhecimento e um entendimento que é uma profissão que está em desenvolvimento e que estratégia ele vai poder ter para se firmar no mercado nessa área. Tá ótimo, Robson. Então é sempre bom lembrar que uma decisão dessas não é exatamente para toda a vida. Sempre é possível modificar um pouco a sua carreira, não é? Sim, claro. Até porque nós mudamos os nossos interesses. Então, se antes eu gostava de um tipo de filme, hoje eu gosto de um filme diferenciado. Então, como nós mudamos os nossos interesses, nós podemos mudar também a escolha de uma área de atuação. É interessante que seja um processo contínuo, que a gente esteja sempre avaliando o nosso nível de satisfação pessoal. Tá ótimo, Robson. A gente agradece, então, a sua presença. Eu que agradeço o convite.